Existe uma ferramenta que, se você colocar ela em prática hoje, eu garanto para você que você vai ver uma evolução muito grande na sua vida. A melhor parte dessa ferramenta é que ela é gratuita. Você não precisa pagar para então adquiri-la. Ela já está disponível e você vai poder entender o contexto até o final do vídeo. Meu nome é Érica Cavalari e no Café com Pílula de hoje eu quero apresentar para você uma ferramenta que, quando eu comecei a usar, ela começou a transformar a minha vida, a minha evolução começou a acelerar. E hoje eu quero que a sua evolução também aconteça na sua vida. E por isso eu vim te contar sobre isso. Sabe que nós, seres humanos, nós somos diferentes. Mesmo que eu e você tenha a mesma profissão, nós vamos ter jeito de lidar com essa profissão diferente. Nós não somos iguais. Deus fez cada um de nós com a sua particularidade. Você sabia que até as digitais das nossas mãos, você não vai encontrar ninguém que tenha as mesmas digitais que você? Isso só mostra como Deus fez cada uma de nós de forma única. Você não é uma cópia, você não é uma réplica, você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O que é imagem? Imagem é quando você olha no espelho, você vê a tua imagem. Então, se você está como eu, vestida de preto, você vai olhar no espelho e você vai ver ali a Érica, eu, né? No caso, se eu olhar no espelho, eu vou estar me vendo, eu, Érica, vestida de blusa preta, com o cabelo amarrado, com esse mesmo brinco, ou seja, eu vou olhar no espelho e vou ver alguém igual a mim. Isso é a imagem. Então, Deus nos fez igual a Ele. Quando ele fala que nos fez a nossa semelhança, semelhança é com características parecidas. Quando eu digo assim, a Rita Maria é minha filha. Quando eu falo a Rita Maria, ela é semelhante a mim. Eu tô querendo dizer que a Rita Maria, ela tem atitudes parecidas com as minhas. Então, olha que incrível, nós somos únicas e nós somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Isso já mudaria tudo, mas por mais que nós sejamos diferentes, cada um tem uma forma de agir. Às vezes você vai estar vendo pessoas na mesma profissão, umas evoluem mais, outras evoluem menos, uma parece que tem mais sorte, a outra parece que tem menos sorte, mas na verdade tem algo que Deus deu para todos nós de forma igual, sem mudar, porque ele é justo. E o que ele entregou para mim e para você, da mesma forma, é as 24 horas do nosso dia. As 24 horas do nosso dia é a ferramenta que, se a gente souber usar, isso muda tudo. O que a gente faz com os nossos dias, o que a gente faz com a nossa vida, o que a gente faz em cada oportunidade, isso muda tudo. Mas eu quero ajudar muito mais você. Eu quero que você entenda até o final desse vídeo, você vai ver que as peças vão se unir. 24 horas do dia você não consegue comprar. Você não consegue amanhã dizer, nossa, o dia de ontem eu, na verdade, não vivi como deveria ter vivido, porque eu reclamei, porque eu chorei, porque eu murmurei, porque eu briguei, porque eu falei palavras ofensivas. Senhor, por favor, tem como voltar no dia de ontem? Não tem. Se você hoje tivesse um diagnóstico desfavorável, dizendo, olha, você só tem mais uma semana de vida, você não conseguiria comprar mais horas de vida. Não, mas eu tenho dinheiro, eu trabalhei tanto, eu tenho coisas materiais, eu adquiri riqueza. Olha, deixa eu negociar aqui. Será que eu consigo comprar pelo menos mais 6 meses? Quanto custa? Quanto custa mais 6 meses? Quanto custa mais um dia? Quanto custa mais umas? Quanto custa 24 horas? Não tem volta. Deus deu para todo mundo 24 horas, igual. Uns dormem mais, outros acordam mais cedo para conseguir fazer tudo o que precisa, outros passam o dia reclamando, outros passam o dia trabalhando, fazendo só aquilo que manda, porque não faz, não sonha alto, não deseja evoluir, não porque a pessoa seja ruim, mas talvez porque ela esteja decepcionada, viveu uma fase da vida muito difícil e hoje ela está ali sem esperança. Mas ei, a forma como você está usando as 24 horas do dia que Deus já entregou para você, muda tudo. Muda tudo. Tem um versículo em Lucas 18 que fala assim, no final do versículo fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Sabe, Jesus pergunta, quando voltar o Filho do Homem, Lucas está falando, né? Quando voltar o Filho do Homem, será que porventura achará ainda fé na terra? Será que ainda vai existir fé? Por que que eu tô falando isso? As 24 horas do nosso dia, ela deve ser guiada pela fé. Mas a gente não consegue usar a fé quando a gente começa a dar mais atenção para as coisas naturais. Então, o que que rouba a sua fé, a sua esperança e a sua convicção de que, opa, peraí, isso tem jeito sim, essa história tem solução sim, eu consigo mudar o rumo disso. O que muda isso é a fé. Mas quando você começa a receber abalos, quando você começa a receber opressão, quando você começa a passar por problemas financeiros, por problemas emocionais, por problemas no relacionamento, com família, com filhos, com marido, com trabalho, não importa. Quando você começa a enfrentar esse tipo de opressão, a fé pula pela janela. Mas não é porque a fé te deixa, porque fé é uma atitude, fé não é um sentimento, fé é uma atitude, não importa o que aconteça, eu decido agir em fé. E agir em fé não é a gente também ficar sentado, deixa eu esperar aqui tudo se resolver. Não. Por que que fé é atitude? Porque é você agir de acordo com a palavra, é você usar essa ferramenta que é 24 horas por dia, o acesso que você tem ao Pai e usar isso ao seu favor. Nós não podemos ficar sentada esperando que alguém vai vir resolver a nossa causa, porque o Senhor já resolveu a nossa causa, Ele já nos deu essa liberdade. E eu quero ler com você um versículo que está em 3 João 2, que fala assim, ó, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Assim como é próspera a sua alma. E sabe que não vai ser possível a gente colocar os assuntos terrestres, os nossos interesses, acima das nossas coisas espirituais. Por quê? Porque toda vez que a gente começa a colocar primeiro as coisas terrestres e os nossos assuntos acima das coisas espirituais, a gente não vai conseguir aumentar a nossa fé. A gente não vai conseguir se posicionar em fé. Nós não vamos conseguir ter uma atitude correspondente, uma atitude que vai fazer a gente evoluir. Perceba que as coisas naturais, elas estão vindo sempre para fazer a gente desistir. Essa é a intenção, são armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida para fazer a gente desistir, porque ele sabe que se você descobrir o potencial que você tem, ninguém mais te para. Nós já sabemos biblicamente que o inimigo ele é um derrotado, ele é um perdedor, mas ele é um derrotado que ainda não desistiu, porque todos os dias ele levanta disposto a levar mais um com ele. E sabe, a Bíblia já fala que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E por que que a gente acorda, pega as 24 horas do dia que Deus nos deu e se comporta como alguém que já perdeu? Nós não podemos se comportar como perdedores, porque isso não agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor. E em 3 João 2, quando ele fala, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e por sua saúde. Assim como é próspera a tua alma. Ou seja, da mesma forma que a sua alma está. O que que é a alma? A nossa alma é os nossos sentimentos. A nossa alma, ela precisa ser guiada pelo Espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que a nossa alma ande de acordo com o Espírito. Porque a nossa alma, ela é aquela que deixa os sentimentos nos levar. Se a gente não tiver um espiritual forte, se você não alimentar o teu espírito, se você alimentar só a carne, como é que alimenta a carne, Érica? Comida, né? Bebida, caminha, naninha, vou dormir um pouquinho mais, vou descansar um pouquinho mais. A gente alimenta a carne quando a gente fala, não quero fazer nada hoje, quero ficar deitada assistindo uma série. Érica, é pecado assistir série? Não é pecado assistir série, mas será que essas tantas temporadas, com esses tantos episódios, não tá roubando demais as 24 horas? Ah, mas eu não passo 24 horas vendo uma série. Mas você passa 3, 4, quantos episódios você vê por dia? Nós temos que tomar cuidado com as prioridades que a gente coloca na nossa vida, porque tudo isso está trazendo para nossa alma uma mensagem.
Então, se você for próspera, assim como é próspera a sua alma, então você precisa lembrar que você tem que fazer a sua alma andar de acordo com o Espírito, para que você então tenha prosperidade. Aqui ele fala sobre 3 coisas. Quando ele fala prosperidade, ele está se referindo à área material. Porque ele fala assim, ó, amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Quando ele fala saúde, por sua prosperidade, saúde, ele quer dizer tua forma física, o teu corpo. Então, que você vá bem em tudo aquilo que você fizer e que você tenha saúde fisicamente falando, assim como é próspera a sua alma. Então, veja como que é importante a gente alimentar o nosso espírito e fazer a nossa alma seguir princípios. Todos os dias nós temos 24 horas. Todos os dias nós temos 24 horas para poder dominar as nossas emoções, para alimentar o nosso espírito, para nos posicionarmos em fé. Agora, você pode estar pensando, sim, Érica, eu tenho fé, mas eu também percebo que eu oro, mas parece que não tá acontecendo. Eu oro e parece que a minha oração não está sendo atendida. Deus não me responde. Já passou por isso? Eu já enfrentei turbulências, eu já enfrentei situações que eu orava e eu falava, Senhor, parece que o Senhor está quieto. Parece que não chega e eu no meio daquele furacão, né? Eu me sentia no meio de um furacão. Vamos ler comigo o que está escrito aqui em Provérbios 28, no 9. Fala assim, ó. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso é muito sério. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, nós não podemos nos apartar da palavra. Sabe que para nossa oração ser atendida e para nossa oração passar do teto, nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós precisamos usar os dias que Deus já nos concedeu de vida para poder nos alinharmos. Por que que a Bíblia fala, por exemplo, honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra? Porque dependendo do que você faz com as 24 horas do seu dia, você pode tanto prolongar como você pode reduzir seus dias aqui na terra. A gente vê muitas pessoas perdendo a vida tão cedo, por conta de tanta coisa, por conta de droga, por conta de bebida, por conta de briga. A gente vê assassinatos, a gente vê tanta coisa. E essas pessoas, elas sim, encurtaram a vida delas, porque a escolha que elas fizeram para o dia a dia delas foram escolhas destrutivas. E o inimigo, ele vem entretendo as pessoas nisso. Chegou um tempo que a gente precisa se despertar. Chegou um tempo que a gente precisa se humilhar debaixo da mão de Deus, para que a gente possa alinhar a nossa vida, para que a gente possa colocar os princípios de Deus em prática. Do que adianta a gente priorizar as nossas coisas materiais, pensar tanto em só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Você acha mesmo que Deus mandou eu e você para cá só pra gente trabalhar, encher o bolso de dinheiro e comprar tudo que a gente quer e fim, acabou a vida? Não. Deus mandou a gente para cá e ele fez a gente pessoas diferentes porque a gente precisaria um do outro, porque a gente precisa alcançar a vida um do outro, porque Deus vai pôr na minha vida pessoas que têm talentos muito melhores do que os meus e vai ser talentos nas áreas que eu não tenho, para que essa pessoa possa me ensinar. Assim como Deus também vai colocar pessoas na minha vida que elas não vão fluir no talento que eu tenho, que é o quê? Que é para eu também agir com a mesma misericórdia e ajudar. Então, nós não estamos aqui só para trabalhar, colocar dinheiro no nosso bolso, pagar conta e fim. Eu estava conversando, inclusive, com meu marido na noite passada e falei para ele, eu tô preocupada. Eu fico preocupada pensando assim... Escuta, será que a gente não tá muito acomodado? Daí ele falou, por quê? Eu falei, porque a gente tá todos os dias acordando, trabalhando, pagando as contas, sonhando, então vamos fazer uma viagem, então vamos comprar isso, então vamos trocar aquilo, então vamos abrir outra empresa, e vamos, e a gente tá fazendo tantos planos nossos para nós, mas se nossa vida terminasse hoje, a gente chegasse no céu para prestar conta hoje, o que a gente falaria para Deus? Como é que a gente ia explicar para ele quando ele falasse assim, o que você fez em meu nome? O que você fez para honrar o meu nome? E eu ia falar, então, eu trabalhei, nem tava tão corrido, Senhor, é que o Senhor não sabe como tá lá embaixo as coisas, tá tão corrida, aquela lá tá uma loucura, tem trânsito na hora de trabalhar, acaba que não dá tempo de fazer muita coisa.
Como é que a gente ia se explicar? E eu pensei muito isso ontem no meu coração. E o que eu tô falando para você hoje serve para mim também. Como é que eu tenho usado as 24 horas do meu dia? Às vezes acontece alguma coisa na minha vida e eu perco as 24 horas do dia pensando naquilo. Isso está errado, a gente precisa ter um despertar. Orar segundo a vontade de Deus, como filhos, devemos buscar aprender qual é a vontade do Pai e obedecer para que as nossas orações sejam atendidas. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos orar segundo a vontade dele. Mas para você orar segundo a vontade dele, você precisa conhecer qual é a vontade dele. Qual é a vontade do seu Pai? E sabe que se você é mãe e está ouvindo essa mensagem hoje, ou se você é pai, por um acaso também está assistindo essa mensagem, você sabe que a gente como mãe e como pai, nós estamos sempre querendo dar o melhor para os nossos filhos. Mas a gente também se entristece, mesmo que a gente ame os nossos filhos, a gente também se entristece muito quando eles começam a nos desobedecer. Quando eles começam a fazer escolhas para a vida deles, que são escolhas que a gente está vendo que eles estão indo para um caminho ruim, que a gente está vendo que aquela escolha não vai trazer bons resultados, a gente começa a se entristecer, porque a gente sabe que se eles seguissem os nossos conselhos, se eles seguissem os nossos princípios, eles iriam se dar bem e não teria nenhum problema. E eu imagino que Deus também pense assim. Ele também se entristece, mas ele ama muito mais do que a gente ama nossos filhos. Porque a Bíblia fala, se vocês são sendo maus, sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagine eu que sou santo. E se nossos filhos voltam hoje para nós e falam assim, me perdoa, eu me arrependi do meu comportamento, eu me arrependi, mãe, sei lá, de ter te desobedecido, de ter te maltratado, de não ter te dado amor, não ter... Se seu filho volta hoje arrependido, seja lá do que ele fez, você vai ou não vai abraçar, agradecer? Porque pelo menos a gente deveria. Por isso que Deus fala, vocês sendo maus, porque tem uns que falam, não perdoou, não. Não, o que aquele menino fez pra mim, Érica, eu não perdoo. Mas nós estamos aqui para perdoar, porque a Bíblia fala, perdoe para que o Pai que está no céu também possa perdoar você. Eu quero ler com você em Filipenses 4:6. Fala assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras versões fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. O que é uma oração? Uma oração é uma conversa. Tem pessoas que falam assim, eu não preciso pedir nada para Deus, não. Ele conhece meu coração, ele sabe da minha vida, ele sabe o que eu quero. Ah, Senhor, o Senhor sabe, tu sabe. Não, o Senhor não diz isso. Ele quer ter com a gente um relacionamento. Nós podemos usar as 24 horas do nosso dia, sim, para trabalhar, sim, para fazer, para realizar nossos sonhos, é lícito. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, colocar os princípios de Deus em práticas na nossa vida, para que tudo que a gente faça vá bem. Para que tudo aquilo que a gente coloque as mãos flua, para que tudo aquilo que seja de bom agrado, que vai exaltar o nome do Senhor, seja feito por nós. Nós não podemos só pensar. Outro dia eu estava num lugar e a pessoa disse assim, ai, vamos orar para Deus trazer fulano aqui, porque fulano é incrível, é usado, tem dons e flui e tal. E eu pensei comigo, não, a gente tem que orar para Deus fazer isso no nosso meio. A gente tem que orar para Deus poder colocar isso na nossa vida também, para que a gente também flua em dons, para que a gente também opere milagres, para que através da nossa vida orações sejam respondidas. E sabe quando Deus fala para você ter uma oração, para você orar, é para você ter um relacionamento. Ele tá dizendo assim, ei filha, eu quero ter uma conversa com você. E uma conversa é onde um fala e o outro escuta. E depois troca, o outro fala e o outro escuta. Uma conversa é uma via de mão dupla. E a gente precisa apresentar as nossas necessidades para Deus. Nós precisamos apresentar, falar. Deus quer que nós tenhamos com Ele um diálogo. E diz assim, diante de Deus pela oração, súplicas. Súplicas é se derramar, chorar, contar, abrir seu coração. Então, quando ele fala assim, que seja
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes de vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela conversa, súplicas. Quando ele fala súplicas, ele quer dizer assim, ó, chora, se humilha, se derrama, se abre. Ali é um lugar que você não precisa ter máscaras, ali é um lugar que você não precisa estar vestida de escudo nenhum. Ali é o único lugar que você pode ser você mesma. E isso é um acesso, isso é uma ferramenta que o Senhor já nos deu, é um acesso. O véu foi rompido. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, o acesso foi liberado. Então agora nós temos acesso ao Pai. E ele fala mais, súplicas com ação de graça. O que é súplicas? O que é com ação de graça? Com coração grato, crendo que Deus fará o melhor. Então ele fala assim, ore, tenha uma conversa comigo, se derrame na minha presença, seja você mesmo, se abra para que eu também possa falar com você. Mas faça isso também com ações de graça, que é você ter a certeza que a vontade dele vai ser a melhor. É você agradecer, é você ter um coração grato por tudo aquilo que ele já fez para você. E você, quando tem um coração grato, você sabe também que ele fará o melhor, que a vontade dele vai ser a melhor. Nós não precisamos, grava isso, nós não precisamos entender todas as razões, nós não precisamos entender todas as escolhas, atitudes que Deus tem. Nós só precisamos confiar que por mais que tenha um processo desafiador, mas a gente precisa confiar que se a gente se agarrar nele, as coisas serão resolvidas. E diz assim, em 1 João, no 5, 14, 15, fala assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, essa é a certeza, essa é a confiança que temos nele, que tudo o que pedirmos segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. Por isso que é importante você ter essa relação com Deus, mas você também ter conhecimento dos princípios bíblicos, praticá-los, colocar ele na sua vida. A sua vida pode ser mais leve, a sua vida pode fluir. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando. O Senhor não te colocou nessa situação. Então, se não foi ele que colocou você aí, você não precisa aceitar isso como uma definição. Você não precisa aceitar isso como que nem um juiz quando dá um decreto. Tá, pronto, agora eu nasci assim, eu cresci assim. Tem uma música que fala isso, né? Não. Você não precisa aceitar isso como a sua filosofia de vida. Você pode olhar para a palavra, você pode usar a ferramenta que já está liberada para você. Você faz ideia, minha amiga, do poder que tem uma oração. Você tem noção do quão poderoso é você ter acesso ao Pai? Você tem noção do quão poderoso é você pedir algo para aquele que é dono disso aqui tudo? É dono do ouro, é dono da prata, é dono do sol, é dono da lua, é dono das estrelas, é dono desse ar que a gente respira. Você faz ideia do valor que tem isso? Se você tivesse que pagar por esse acesso, nem todo o dinheiro do mundo pagaria. Então, nós precisamos usar as 24 horas do nosso dia, nós precisamos usar o acesso, que é a oração. Nós precisamos manter essa conversa com Deus, para que nós possamos andar em paz. Ei, você não precisa se acostumar com as coisas ruins. Você não precisa aceitar as coisas ruins. Só fica na sua vida aquilo que você aceita. Grava isso. Só fica na sua vida aquilo que você aceita. Aquilo que você não aceita, não fica. Agora, às vezes a gente pega um problema, uma situação e a gente começa a tratar como o nosso bichinho de estimação. Bichinha, não. Olha, quando eu sofri de depressão, eu falava assim no passado. Ai, porque a minha depressão hoje está atacada, porque a minha depressão... A minha? Se eu tô todos os dias declarando a minha, como é que Deus vai tirar de mim aquilo que eu adotei? Aquilo que eu peguei para mim? Não.
O que é o contrário? Porque uma pessoa, quando ela tem depressão, como eu tive, ela não tem muito ânimo, né? A gente se sente desanimada, fica sem esperança, nada tá bom, parece que tudo perde o brilho, a gente não consegue ver graça em nada. E o que é o contrário disso? O que é o contrário? Eu comecei a declarar o contrário, eu comecei a dizer assim: eu sou sarada, eu sou curada, eu sou animada, eu sou criativa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou forte, a alegria do Senhor é a minha força. Eu comecei a ocupar a minha mente e a minha boca falando aquilo que eu gostaria de ser e não mais aquilo que eu não queria ser. O que acontece é que a gente não quer algo, mas a gente passa a maior parte do tempo falando sobre o que não queremos. Passamos a maior parte do tempo anunciando os nossos medos e fraquezas. E o inimigo tá aqui, ó, com o ouvidinho de pé, porque ele não consegue adivinhar o que você pensa, ele não consegue entrar na tua mente para ler teus pensamentos, mas ele consegue ouvir o que você fala. E toda vez que você tá aí abrindo o teu coração, falando tudo aquilo que te deixa com pânico, aquilo que te deixa triste, ou então quando você fica falando, ai, tomara que eu nunca tenha tal doença, porque olha, eu tenho tanto medo, ai não, olha, eu tenho, olha, porque na minha família, fulano teve, ciclano teve, Bertrano teve, tomara que isso não chegue a mim, porque que herança maldita é essa? Chuta que laço, como fala assim, né? Fala, não. Ai, mas tal doença é hereditária. Não, parou ali em mim, não chega. Eu não aceito, eu sou sarada, eu sou curada. Nós precisamos usar ao nosso favor. As 24 horas que nós temos é uma ferramenta poderosa. O que nós escolhemos fazer com essas 24 horas é o que vai mudar a nossa vida ou não. É o que vai fazer a gente avançar ou não. E isso inclui o que a gente está falando, isso inclui o que a gente está pensando, isso inclui o que a gente está fazendo com essas 24 horas. Como nós estamos usando? Nós estamos usando para edificar o nosso casamento ou para brigar e quebrar o pau todo dia? Nós estamos usando para poder abençoar a vida de alguém com uma palavra ou para poder sentar na roda e fazer fofoca? Não, nós precisamos usar a favor de Deus, porque é isso que Ele quer. Eu quero só ler para você Josué 10, só para você ver como Deus ouve a oração de um homem. Deus ouve. Deus ouviu uma vez a oração de um homem e Ele está sempre disposto a ouvir a sua também, tá? Em Josué 10, 13, fala assim, ó. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso aqui é a história de Josué, de quando eles foram numa batalha e eles viram que estava entardecendo, e aí quando se escurecesse, isso desfavorecia eles, era algo assim. Mas nesse momento ele orou a Deus, e Deus parou o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Se Deus foi capaz de parar um sol, uma lua para favorecer um homem, o que Ele não é capaz de fazer por nós? Porque o amor que Ele tinha por Josué, por Moisés, por Davi, por Salomão, é o amor que Ele tem por mim e por você. Então eu quero que na pílula de hoje você possa sair daqui hoje tendo duas certezas. A primeira é, você tem um acesso livre. Você pode apresentar as suas petições, suas necessidades a Ele, porque Ele tem prazer em ter esse relacionamento com você. E a segunda é, cuide das 24 horas do seu dia. Faça um checklist diário. Eu ensino muito isso nas mentorias para as mulheres, para as empresárias. Faça um checklist diário. Todos os dias você pode anotar. Por exemplo, hoje, no dia que eu estou gravando, é uma segunda-feira. Então, eu posso ter anotado ontem, como eu posso anotar hoje, o dia de terça. Então, eu posso, na segunda-feira à noite, pegar um caderninho, uma agenda e começar a colocar tudo que é importante que eu preciso fazer na terça-feira. Preciso mandar uma mensagem para alguém, preciso elogiar alguém, preciso pagar tal conta, preciso fazer uma reunião, preciso estudar, preciso ler, preciso ir para academia. Você só não precisa colocar tudo num dia só, mas pegue os seus compromissos e dilua eles por semana, dias da semana. E todo dia quando você acordar, você pode ir lá,
hoje é isso aqui, se compromete só com aquilo ali. Vai fazendo e vai riscando, vai fazendo e vai riscando. Você vai ver como o teu dia vai ficar mais produtivo, porque vai chegar no final do dia, você vai ter uma sensação de dever cumprido, tipo, uau, eu fiz tudo, e você vai ter descanso. Quando você não organiza a sua vida, quando você não organiza, você fica todo dia pensando, nossa, tem um monte de coisa para fazer, nossa, tem um monte de coisa para fazer, nossa, tem um monte de coisa para fazer. Aí você fica igual uma barata rodando, eu já fiz isso. Se eu não anoto, eu fico até hoje desse jeito, tá? Eu fico igual uma barata rodando e no final do dia eu tô exausta, cansada e não fiz metade do que eu tinha que fazer. Por quê? Porque não houve uma organização. Organize o seu dia a dia. Use esse acesso que é teu, que é gratuito e que é poderoso ao seu favor. E não se deixe levar, não deixe as suas emoções serem guiadas pelaquilo que naturalmente está diante de você. Mas aquilo que naturalmente está diante de você, você pode se posicionar em fé, buscar o que é a vontade de Deus, ler os princípios de Deus e começar a aplicar na sua vida. Então, não importa o que aconteça, eu declaro a palavra, não importa o que aconteça, eu falo, profetizo. Profetizar é aquilo que você está falando sobre você e seu futuro e sua vida. E lembre-se, o melhor da sua vida não está no passado. O melhor da sua vida está no teu futuro. O melhor é o que você vai fazer a partir de agora, para que você possa colher bons frutos nos próximos dias. Use o seu acesso, organize suas 24 horas e você vai ver uma evolução gigantesca na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like, curte aqui, deixa aqui o seu comentário para eu saber que você passou por aqui e que esse vídeo alcançou o seu coração, tá bom? E até a próxima!